9 de março, seja muito bem-vindo ao Plano de Leitura Anual da Bíblia com Lana e Rosânia. E hoje nós vamos ler Josué, do capítulo 5 ao capítulo 8. Capítulo 5. Todos os reis amorreus do lado oeste do Rio Jordão e todos os reis cananeus que viviam no litoral do mar Mediterrâneo ficaram sabendo que o Senhor havia secado o Jordão para o povo de Israel passar. E como o povo de Israel estava chegando, eles ficaram com medo e perderam toda a coragem. A circuncisão em Gilgal. O Senhor Deus disse a Josué: prepare algumas facas de pedra e faça uma segunda cerimônia de circuncisão no meio do povo. Josué fez as facas e circuncidou os israelitas no monte da circuncisão. Ele fez isso porque todos os homens que tinham idade para guerrear quando saíram do Egito haviam morrido pelo caminho no deserto. Todos os homens que saíram do Egito tinham sido circuncidados, mas isso não foi feito com nenhum dos que nasceram durante a viagem pelo deserto. O povo de Israel havia andado 40 anos pelo deserto. Durante esses tempos, todos os homens que saíram do Egito em idade de guerrear tinham morrido porque haviam desobedecido a Deus, o Senhor. Deus tinha dito que não ia deixá-los ver a terra boa e rica que ele havia jurado dar aos seus antepassados. Mas os filhos que tomaram o lugar dos pais não haviam sido circuncidados durante a viagem pelo deserto. Esta foi a nova geração que Josué circuncidou. A nação inteira ficou acampada até que sararam todos os que foram circuncidados. E o Senhor disse a Josué: hoje eu tirei de vocês a vergonha de terem sido escravos no Egito. Foi por isso que chamaram aquele lugar de Gilgal. E este nome continua até hoje. Os israelitas estavam acampados em Gilgal, na planície, em volta da cidade de Jericó, e ali comemoraram a Páscoa na noite do dia 14 do primeiro mês. No dia seguinte, comeram alimentos daquela terra, cereais torrados e pão sem fermento. Depois disso, os israelitas não tiveram mais o maná, porque ele parou de cair do céu. Desse ano em diante, eles começaram a comer os alimentos da terra de Canaã. O comandante do exército de Deus. Josué estava perto da cidade de Jericó. De repente, viu um homem com uma espada na mão parado na sua frente. Josué chegou perto dele e perguntou: você é do nosso exército ou é inimigo? Não sou nenhuma coisa nem outra, respondeu ele. Estou aqui como comandante do exército de Deus, o Senhor. Josué ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e o adorou, e disse: estou às tuas ordens, meu Senhor. O que quer que eu faça? O comandante do exército do Senhor respondeu: tire as sandálias, porque a terra que você está pisando é santa. E Josué obedeceu. Eita, que eu até agarrei aqui de tão bonito que esse negócio. 6, Josué 6. Os portões da cidade de Jericó estavam muito bem fechados, para não deixar que os israelitas entrassem. Ninguém podia entrar nem sair da cidade. O Senhor Deus disse a Josué: olhe, eu estou entregando a você a cidade de Jericó, o seu rei e os seus corajosos soldados. Agora, você e os soldados israelitas marcharão em volta da cidade uma vez por dia durante 6 dias. Na frente da Arca da Aliança irão 7 sacerdotes, cada um levando uma corneta de chifre de carneiro. No 7º dia, você e os seus soldados marcharão 7 vezes em volta da cidade, e os sacerdotes tocarão as cornetas. Quando eles derem um toque longo, todo o povo gritará bem alto, e então a muralha da cidade cairá. Aí cada um avançará diretamente para a cidade. Josué chamou os sacerdotes e disse: carreguem a Arca da Aliança, e na frente fiquem 7 sacerdotes levando cornetas. E disse ao povo: comecem a marchar em volta da cidade, e que os soldados marchem na frente da Arca da Aliança de Deus, o Senhor. Então, seguindo as suas ordens, as ordens de Josué, os 7 sacerdotes ficaram na frente da arca e começaram a tocar as cornetas. Os soldados iam na frente dos sacerdotes que tocavam cornetas, e um grupo de guardas seguiam a arca. Durante esse tempo, as cornetas tocavam, mas Josué tinha dado ordem ao povo para não gritar, nem fazer barulho, até que ele mandasse. Aí Josué ordenou que os sacerdotes dessem uma volta ao redor da cidade, carregando a Arca da Aliança. Depois voltaram ao acampamento e passaram a noite lá.
No dia seguinte, Josué se levantou de madrugada e os sacerdotes carregaram a arca. Os 7 sacerdotes que levavam as 7 cornetas iam na frente, tocando sem parar. Os soldados iam na frente deles e um grupo de guardas seguiam a arca. As cornetas não paravam de tocar. No segundo dia, marcharam de novo uma vez em volta da cidade e voltaram ao acampamento. E fizeram isso durante 6 dias. No 7º dia, levantaram-se de madrugada e marcharam em volta da cidade 7 vezes ao mesmo dia. Foi só nesse dia que deram 7 voltas em redor da cidade. Na 7ª volta, quando os sacerdotes acabaram de tocar as cornetas, Josué disse ao povo: gritem agora, o Senhor Deus está entregando Jericó a vocês. A cidade deve ser destruída, junto com tudo o que há nela. Como oferta para Deus, somente ficará viva a prostituta Raabe e a sua família, porque ela escondeu os nossos espiões. Mas não peguem nada daquilo que vai ser destruído. Se ficarem com qualquer coisa que eu mandei destruir, vocês vão trazer desgraça e destruição ao acampamento israelita. Mas os objetos de prata, ouro, bronze e ferro serão separados para o Senhor e colocados no seu tesouro. Então os sacerdotes tocaram as cornetas. Logo que o povo ouviu este som, gritou com toda a força e a muralha caiu. Aí todos subiram, entraram na cidade e a tomaram. E mataram com as suas espadas todos os que estavam na cidade, homens e mulheres, crianças e velhos. Também mataram os bois, as ovelhas e os jumentos. Depois Josué disse aos 2 homens que haviam servido como espiões: entrem na casa de Raabe, a prostituta, e tragam a família dela para fora, conforme vocês prometeram. Eles foram e fizeram sair Raabe e o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e o resto da família. Tiraram todas as pessoas da casa e as puseram do lado de fora do acampamento israelita. Então incendiaram a cidade e queimaram tudo o que havia nela, menos os objetos de ouro, prata, bronze e ferro. Essas coisas foram colocadas no tesouro da casa de Deus, o Senhor. Josué deixou Raabe, a prostituta, e todos os seus parentes que ficassem vivos, porque ela havia escondido os espiões que ele havia mandado a Jericó. E os descendentes dela vivem no meio do povo de Israel até hoje. Nessa ocasião, Josué amaldiçoou a cidade em nome de Deus, dizendo: quem tentar construir de novo esta cidade de Jericó será amaldiçoado pelo Senhor. Quem puser os alicerces perderá o filho mais velho. Quem colocar os portões perderá o filho mais moço. Assim o Senhor Deus esteve com Josué, e a fama de Josué se espalhou por todo o país. Capítulo 7. Pecado de Acã. Deus havia ordenado ao povo de Israel que ninguém guardasse nada do que era para ser destruído. Mas a ordem foi desobedecida. Acã escondeu algumas coisas, e por isso o Senhor ficou muito irado com os israelitas. Acã era filho de Carme, descendente de Zabde e descendente de Zera, da tribo de Judá. Josué enviou alguns homens da cidade de Jericó até Ai, cidade que fica a leste de Betel, perto de Bet-Avém. Ele mandou que fossem ver a terra. Eles foram e examinaram bem a cidade. Então voltaram e deram a Josué o seguinte relatório: não é preciso que todo mundo vá, mande só 2 ou 3 mil homens atacarem Ai, porque existe pouca gente lá. Assim foram mais ou menos 3 mil. Porém os homens de Ai fizeram os israelitas recuarem e mataram os 36. E eles perseguiram os israelitas desde o portão da cidade até as pedreiras, matando-os na descida. Então o povo ficou completamente desanimado e perdeu a coragem. Em sinal de tristeza, Josué rasgou a sua roupa e se jogou no chão com o rosto em terra, na frente da arca da aliança de Deus, o Senhor. Os líderes de Israel fizeram a mesma coisa e ficaram ali com Josué até de tarde. Fizeram como ele, também jogaram terra na cabeça para mostrar que estavam tristes. E Josué disse: ó Senhor meu Deus, afinal de contas, por que fizeste este povo atravessar o Rio Jordão? Foi para nos entregares aos amorreus e eles nos matarem? Por que não ficamos do outro lado do Jordão? Senhor, peço desculpas, mas já que Israel fugiu dos inimigos, o que posso dizer? Os cananeus e todos os outros moradores desta terra vão saber disso. Eles nos cercarão e nos matarão a todos nós. E neste caso, o que farás em favor do teu grande nome? O Senhor Deus respondeu a Josué:
levante-se. Por que você está aí desse jeito, com a cara no chão? O povo de Israel pecou. Eles quebraram a aliança que havia feito comigo, a aliança que eu mandei que guardassem. Ficaram com algumas coisas que eu mandei que fossem destruídas. Eles roubaram essas coisas, mentiram por causa delas e as colocaram no meio da bagagem deles. É por isso que os israelitas não puderam enfrentar os inimigos. Fogem dele porque agora eles mesmos estão condenados à destruição. Se vocês não destruíram o que roubaram, eu não continuarei com vocês. Levantem-se e vá santificar o povo. Diga que se purifiquem para amanhã, porque eu, o Senhor, o Deus de Israel, digo isto. Israelitas, vocês estão guardando algumas coisas que eu mandei destruir. Enquanto não se livrarem delas, vocês não poderão enfrentar os inimigos. Amanhã, vocês se apresentarão tribo por tribo e haverá sorteio. A tribo que eu indicar virá à frente, grupo de famílias por grupo de famílias. Aí o grupo de famílias que eu indicar virá à frente, família por família. Finalmente, a família que eu indicar virá à frente, homem por homem. Então aquele que o sorteio indicar, que ficou com essas coisas, será queimado. Ele, a sua família e tudo o que possui. O que esse homem fez foi terrível. Ele quebrou a aliança que o meu povo fez comigo. Então Josué se levantou de madrugada e fez o povo de Israel se apresentar, tribo por tribo. O sorteio indicou a tribo de Judá. Em seguida, mandou que se apresentassem os grupos das famílias da tribo de Judá, e o grupo de Zera foi indicado. Aí chamou o grupo de Zera, família por família, e a família de Zabde foi indicada. Finalmente, chamou a família de Zabde, homem por homem, e Acã foi indicado. Acã era filho de Carme, descendente de Zabde, descendente de Zera, da tribo de Judá. E Josué disse a Acã, agora, meu filho, confesse a verdade diante do Senhor, o Deus de Israel. Conte-me o que você fez. Não procure esconder nada. Acã respondeu, sim, eu peguei contra o Senhor, Deus de Israel. Vou contar o que eu fiz. Entre as coisas que pegamos, vi uma bela capa da Babilônia. Vi também 200 barras de prata e uma barra de ouro que pesava mais ou menos meio quilo. Fiquei com tanta vontade de ter aquelas coisas que guardei para mim. Estão escondidas, enterradas na minha barraca, e a prata está por baixo. Então Josué mandou que alguns homens fossem depressa até a barraca, e eles de fato acharam as coisas enterradas e a prata por baixo. Tiraram as coisas da barraca e levaram Josué e a todos os israelitas, e puseram tudo na presença de Deus, o Senhor. Aí Josué e todo o povo de Israel pegaram Acã, a prata, a capa, a barra de ouro, seus filhos e filhas, seus bois, jumentos, ovelhas, a sua barraca e tudo o que ele tinha, e os levaram para o vale da desgraça. E Josué disse, por que você fez essa desgraça cair sobre nós? Agora o Senhor Deus vai fazer a desgraça cair sobre você. Em seguida, o povo todo matou Acã a pedradas. Eles apedrejaram e queimaram a sua família e tudo o que ele tinha, e puseram em cima dele um montão de pedras, que está naquele lugar até agora. É por isso que até hoje o nome daquele lugar é Vale da Desgraça. Então a ira do Senhor passou. A destruição de Ai. O Senhor Deus disse a Josué, não tenha medo, seja corajoso. Marche com todos os seus soldados contra a cidade de Ai. Eu farei com que derrotem o rei de lá. O povo de Ai, a sua cidade e as suas terras serão de vocês. Vocês vão fazer com essa cidade o que fizeram com Jericó. Mas desta vez, todos os objetos e o gado vão ficar para vocês. Preparem-se para atacar a cidade de surpresa e por trás. Então Josué e todos os soldados se prepararam para marchar contra Ai. Ele escolheu 30.000 homens corajosos e os enviou de noite com estas ordens. Escondam-se do outro lado da cidade. Não fiquem muito longe e estejam prontos para atacar. Eu e os meus soldados vamos avançar na direção da cidade. Quando os soldados de Ai saírem contra nós, vamos fugir como na primeira vez. Eles vão sair atrás de nós, afastando-se da cidade. Vão pensar que estamos fugindo deles como na primeira vez. Então vocês sairão do esconderijo e tomarão a cidade. O Senhor, nosso Deus, entregará Ai a vocês. Depois que tomarem a cidade,
Ponham fogo nela como o Senhor mandou. São essas as minhas ordens. Assim Josué enviou os soldados e eles foram se esconder a oeste de Ai, entre Ai e Betel. Mas Josué passou a noite no acampamento. Levantou-se de madrugada e reuniu os soldados. Ele e os líderes de Israel marcharam na frente do povo na direção de Ai. Os soldados que iam com Josué marcharam na direção dos portões principal da cidade e acamparam no lado norte. Havia um vale entre eles e Ai. Josué reuniu uns 5.000 homens e os pôs em esconderijos a oeste, entre Ai e Betel. Os soldados estavam colocados assim para a batalha. O acampamento principal ao norte da cidade e os outros a oeste. E Josué passou a noite no vale. O rei de Ai agiu depressa quando viu os israelitas. Ele e todos os seus soldados saíram de madrugada e foram lutar contra os israelitas, no mesmo lugar de antes, em frente do vale do Jordão. Ele não sabia que ia ser atacado por trás. Josué e os seus soldados fingiram que estavam sendo derrotados e fugiram para o deserto. Todos os homens de Ai tinham sido convocados para ir atrás dos israelitas, e enquanto perseguiam Josué, iam se afastando cada vez mais da cidade. Todos os homens de Ai saíram atrás dos israelitas, e a cidade ficou aberta, ninguém para defendê-la. Então o Senhor disse a Josué: aponte sua lança na direção de Ai, pois vou dar esta cidade a você. E Josué obedeceu. Quando ele levantou a mão, os homens que estavam escondidos se levantaram depressa. Correram, tomaram a cidade e em seguida puseram fogo nela. Quando os homens de Ai olharam para trás, viram a fumaça que subia para o céu. Porém, não puderam fugir para lado nenhum, porque os israelitas que haviam corrido para o deserto deram meia volta e os atacaram. Josué e os seus soldados viram que os outros tinham tomado a cidade e posto fogo nela. Então deram meia volta e começaram a matar os homens de Ai. Os israelitas que estavam na cidade também saíram para atacar os homens de Ai. Esses homens foram completamente cercados e mortos pelos israelitas. Só ficou vivo o rei de Ai, que foi preso e levado a Josué. Os israelitas mataram todos os inimigos em campo aberto, no deserto, onde havia sido perseguidos. Depois voltaram para Ai e mataram os que estavam lá. Nesse dia foram mortos todos os moradores de Ai, 12.000 pessoas. Josué continuou a apontar a lança na direção de Ai e não a abaixou até que todas as pessoas da cidade forem mortas. Os israelitas ficaram com as coisas que pegaram na cidade, como o Senhor havia ordenado que Josué fizesse. Josué incendiou Ai, que virou um monte de ruínas para sempre. Como se pode ver até hoje. Ele enforcou o rei de Ai numa árvore e o deixou ali até de tarde. Ao pôr do sol, mandou que tirassem o corpo e o jogassem no portão de entrada da cidade. E cobriram com um monte de pedras que está naquele lugar até hoje. A leitura da lei. Nessa ocasião, Josué construiu um monte Ebal, um altar ao Senhor, o Deus de Israel. Ele seguiu as ordens que Moisés, servo do Senhor, tinha dado aos israelitas, como está escrito na lei de Moisés. Façam um altar de pedras brutas que não foram cortadas com ferramentas. Sobre esse altar, apresentaram ao Senhor ofertas que foram completamente queimadas e ofertas de paz. Ali na frente do povo, Josué copiou em pedra a lei de Moisés, que Moisés tinha escrito. E todos os israelitas, com seus líderes, autoridades e juízes, também todos os estrangeiros que viviam no meio deles, ficaram de um lado e de outro da Arca da Aliança. E outros ficaram de frente para os sacerdotes e levitas, que carregavam a arca. Metade do povo ficou em frente do monte Gerizim, e a outra metade em frente do monte Ebal. Moisés, servo do Senhor, tinha dado ordem para o povo de colocar nessa posição na hora de receber a bênção. Então Josué leu em voz alta toda a lei com as bênçãos e as maldições, como estão escritas no livro da lei. Cada um dos mandamentos de Moisés foi lido por Josué para toda a multidão de israelitas e para as mulheres, crianças e estrangeiros que viviam entre eles. Nenhuma palavra deixou de ser lida. Vamos lá? Vamos lá. Queres começar ou queres que eu comece?
Pode ir. Eu vou entrando aí com você. Tem tanta coisa, né? É muito rico esse livro de Josué. Na verdade, a gente fica querendo ter tempo para falar mais. É verdade. Mas vamos lá. No capítulo 5, a gente começa com a circuncisão, né? Ou seja, uma renovação de aliança, o que denota a importância da nossa aliança estar sempre renovada em Deus para que a gente possa possuir as suas promessas. Lembrando que essa aliança hoje fala de um coração circuncidado, disposto. Depois a gente tem aí o anjo, né? Antes do anjo, deixa eu falar sobre a circuncisão. Só me dá uma pincelada sobre a circuncisão. O motivo pelo qual a circuncisão foi feita. O Senhor tinha estabelecido esse pacto com Abraão. Mas qual era o motivo? O motivo assim, entre aspas, que o era Senhor tornar o povo diferente. Era o único povo era na face da terra. Tipo como se fosse uma marca Isso, que era circuncidado. Entendeu? Tanto que quando Moisés estava indo para o Egito, o Senhor o encontrou no meio do caminho para matá-lo, lembra? É verdade. E aí Zípora, sua esposa, foi e cortou o prepúcio do menino e jogou nos pés dele. Sim. E aí disse para ele, né? Eu casei com um esposo sanguinário. Esse sanguinário significa um esposo que o Deus exige um sacrifício que tenha sangue. E aí a gente lembra de Levítico, que diz que no sangue está a alma. Ou seja, um relacionamento com toda a alma. Entendeu? Entendi. Onde há toda essa entrega. Esse era o motivo principal pelo qual Deus... E esse comandante do exército aí é o próprio Cristo, bonito, né? Demais, né, menina? É Cristo. É uma teofania. Por que a gente fala isso? Porque ele recebeu a adoração quando Josué se prostrou. Existe uma outra passagem bíblica em que um apóstolo vai adorar o anjo e ele fala assim, não me adore porque eu sou como você, né? Eu sou enviado por Deus para o seu serviço. Mas aqui não. Aqui ele se ajoelha, encosta o rosto no chão e adora. E o anjo, né, recebe. Não impediu. É muito interessante o que Josué pergunta para o anjo. Você é do nosso exército ou é inimigo? A resposta do anjo, que é no caso Cristo, né, teofania, apontando, né? Não sou nenhuma coisa nem outra, respondeu ele. É muito interessante isso, né? Como Deus não tem lado, né? O lado de Deus é Ele. Deus é Deus. É aquilo que você sempre fala. Não tem nada a ver comigo, com você. Nem com o inimigo, nem com não é inimigo. É tudo sobre Deus. Ele. Isso aí é muito interessante, que a gente pode puxar uma linha muito legal aqui. Quando Deus responde as nossas orações, Deus não está respondendo porque... Por causa da gente, por causa do que a gente precisa. Não, porque muitas vezes as nossas orações são injustas com aqueles com que a gente quer que Deus faça justiça. Quantas vezes a gente não vê pessoas orando, Senhor, faz justiça com fulano, porque fulano me fez mal, porque fulano isso, só que Deus sabe de toda a história. Porque Deus não tem lado, Deus tem lado dele, cara. Isso é lado de Deus. Ó, uma revelação aqui. Quer dizer, tá muito claro quando a gente fala assim, mas geralmente passa batido. Né? Sim, o lado de Deus é a verdade, né? Eu sou a verdade. Cara, o lado de Deus é a verdade. Deus é Deus. Então Deus não julga a minha causa, a sua causa, a causa das pessoas que podem ser contra nós ou que pareça que nós sejamos contra essas pessoas. Deus julga a situação para a glória do nome dele. É sempre ele, e ele sabe o que faz. E aqui ele responde, estou aqui como comandante do exército de Deus, o Senhor. Exatamente. O que importa é ele, né? É ele. Sabe. E tudo que ele faz é para a glória dele. Como diz a canção, tem tudo a ver com ele. Repetindo de novo essa canção esse Graças jargão, né? a Deus. Uma outra coisa que eu queria falar aqui, que eu achei assim, muito fantástico. A gente sabe que dentro da perspectiva das muralhas de Jericó, o que gritos, né, podem promover para derrubar uma muralha? Se fosse assim, a gente... Nós estávamos gritando aí. Estava gritando e estava caindo, né? Só que o grito, ele é uma completude, um complemento de um caminho que Deus falou que eles deveriam trilhar. Olha, durante 6 dias vocês vão dar uma volta ao redor da cidade. Aí todo dia eles davam uma volta ao redor da cidade. No 7º dia vocês vão dar 7 voltas. Aí no 7º dia eles dão 7 voltas. Engraçado, assim, engraçado não. O que nos deixa às vezes pasmo é saber que Deus podia fazer de outro jeito. Mas o importante aqui, quando eu te interpelei para falar, é que Deus, ele tem um motivo para tudo que ele faz. Porque Deus poderia chegar, ó, Josué, estende a tua espada, estende a tua mão, que os muros vão cair, independente. A justiça é um negócio assim...
muito forte você pensar que Deus realmente ele tem um porquê de tudo e tudo caminha com uma justiça, entendeu? Eu percebo aqui Deus fazendo uma prova no coração do povo. Como ele provou o coração do povo quando Moisés era líder e eles foram espiar a terra. Mediante a sua compreensão, que ele estava Sim. repetindo com Repetindo Josué. a mesma prova. Com Josué, para que o povo visse Exato. Josué. Mas ele fala aqui, né? Uhum. Ele fala que ia mostrar para o povo que Josué era um homem segundo o coração dele. que ele tinha, no caso, determinado. Sim. Né? E aí o que ele fala? Ele vai e manda o povo fazer essas voltas. Quando o povo completa as voltas, ele fala, quando vocês terminarem as voltas, as buzinas vão tocar. E aí vocês gritem. Na realidade é o seguinte, obedeçam. Se vocês obedecerem... Eu vou fazer segundo eu vou fazer. eu tenho que fazer. Entendeu? Deus podia ter falado para eles, fiquem em silêncio na frente da muralha que ela vai cair. Gente, ou seja, não questionemos a Deus. Vivamos intensamente Deus, porque Ele é tremendo. Tem um pregador que diz, né, acerca da palavra, paremos de discutir a palavra, vamos obedecê-la. Que vai ser muito, muito melhor, eu né? trago isso para minha vida assim com muito temor, sabe? Uma outra coisa que acontece aqui, que me chama muita atenção, quando eles vão avaliar a terra de Ai, cidade de Ai, no versículo 3 do capítulo 7, ele diz assim, não é preciso que todo mundo vá, mande só 2 ou 3 mil homens atacarem. E aí no versículo 4, diz que eles mandaram 3 mil homens. Presta atenção nesse detalhe. Você está falando no capítulo 7? Capítulo 7, no versículo 4. Assim foram mais ou menos 3 3 mil homens. Aí, presta atenção, capítulo 8. Vai pro capítulo 8. Peço desculpas. Versículo 3. Olha o que diz o versículo 3. Okay. Capítulo 8, versículo 3. Vai. Então Josué e todos os soldados se prepararam para marchar contra Ai. Ele escolheu 30 mil homens. Corajosos. Presta atenção nesse detalhe. Quantos foram na primeira vez? 3 mil. Quantos foram na segunda vez? 30 mil. Existem áreas da nossa vida que Deus vai exigir que a gente invista um esforço maior para vencer aqueles pecados. Uau. Entende? Entendi. Na primeira ocasião que eles foram contra Ai, eles foram com 30 mil homens porque menosprezaram. Com 3 mil homens, porque menosprezaram. É, tipo assim, né? Nós vamos vencer. Foi o que eles vencer. falaram lá, né? E Nós a gente sabe gente, que eles não venceram porque tinha uma questão de eles pecado. Subestimaram a situação, Subestimou. que é o que a gente faz Muitas muitas vezes. Nós subestimamos as situações a qual nós nos deixamos envolver e lutamos com armas Carnais e não espirituais. e pobres, né? Armas que não são... Que não fazem a diferença. Que para nós, parece que diante de nós, uau, vai dar certo, mas para Deus... São armas que muitas vezes a gente só está usando... Só perdendo tempo mesmo. E gastando energia com aquilo que não vai dar Gastando energia resultado. sem necessidade. E aí diz que eles foram com 30 mil homens. Porque sabiam, enfrentaram, não subestimaram o que tinha diante deles, se prepararam e venceram. Porque ele já tinha arrancado o pecado aqui. Ele podia ir com os mesmos 3 mil. Verdade. Entendeu? Então por que ele foi com 30 em vez de ter com 3? Se ele já tinha... Me responda. Eu vou te falar por quê. Porque no coração do povo de Ai já havia... Uma certeza de que ia vencer. Que ia vencer novamente. Ah, deixa vir, né? A gente venceu a primeira vez, nós vamos vencer a segunda. Aí eu entro nessa parte que Deus usa as nossas falhas, muitas vezes as nossas decepções, quando nós reconhecemos ela e passamos aquela fase para poder... Deus usa tudo que nós vivemos quando nós nos submetemos à obediência a Ele e usa para a glória dele e para a nossa vitória, que foi o que Deus fez aqui. Exatamente. E é fantástico porque eles ganham, né? Mas eu queria falar outra coisa. Sei que a gente está falando pra caramba hoje, né? Vamos lá. Quando Josué está orando depois da batalha perdida contra Ai, aí Deus fala assim, por que você está aí orando? Com a cara no chão. Com a cara no chão. Achei massa. Deus tem senso de humor também, sabia? Levanta daí, você está orando e você se perdeu porque tem pecado. E aí eu tipo percebo... assim, você não percebeu ainda? Por que você está aí clamando? Aí eu queria falar uma coisa muito importante aqui. Existem muitas áreas nas nossas vidas que nós estamos requerendo de Deus uma resposta, um posicionamento, que Deus entre. Senhor, por que isso está acontecendo? Olha a derrota que eu sofri. E aí muitas vezes Deus está falando para a gente exatamente o que ele falou para Josué. Porque você está aí, orando, tira a cara do pó. Não adianta você estar com a cara no pó. Tome atitude, se né? você não tiver arrependimento, se não houver uma purificação. E você sabe que, dando uma vírgula nisso aí, muitas orações hoje não são respondidas, por mais intensas que elas sejam,
Por causa da compreensão errada que nós temos das nossas atitudes. Porque nós não temos a base do princípio. É por isso que Jesus diz, vocês pedem e não recebem porque pedem mal. Então a oração ela precisa ser inteligente, precisa ser coerente. O que Deus está fazendo para Josué é incoerente você me perguntar por que você foi derrotado. Você foi derrotado porque tem pecado. Agora é óbvio, que ele não sabia. Josué ouviu a voz de Deus. Mas porque até então ele achou que o povo tinha obedecido, né? Sim. Mas Deus deixou acontecer as coisas para que ele percebesse que tinha uma coisa errada. Muitas vezes o que a gente precisa quando a gente ora e essas orações não são respondidas é analisar. O que Deus está querendo me dizer com o seu silêncio? Uau, verdade. O que Deus está querendo me dizer com o seu não? O que Deus está querendo me dizer se eu continuo perdendo diante dessa situação? Ou se eu não estou tendo resposta? Às vezes a gente está apontando o erro de alguém, o pecado de alguém, e muitas vezes Deus não está respondendo a nossa oração porque Deus está querendo que a gente enxergue o nosso erro. Acorda, Pare de clamar dessa maneira, no caso, né, de se colocar nessa situação e preste atenção, resolve isso aqui. Exatamente. E é isso que a palavra de Deus fala. E o mais lindo é que depois de tudo que eles fazem, o Senhor dá essa vitória. Existem orações que só serão respondidas depois que nós tivermos a atitude correta, de arrependimento, de confissão, de conversão genuína. E vitórias que teremos quando reconhecermos, quando, com aquela palavra, não subestimarmos o que está diante de nós. Eu sempre falo isso. Sempre. Subestimar o que está diante de nós, como é que fala? Suicídio, acho que é uma palavra muito forte, é perder mesmo a vitória. Sim. Né? O mais certo é você olhar de frente, tem isso aqui, eu estou diante disso aqui, então deixa eu analisar. Qual é a prudência de Deus? É a prudência. É o ser prudente. É o ser prudente. Então, que tal? É um exército 10 vezes maior, mas num lugar onde houve uma derrota. Então, existem áreas da nossa vida que se a gente entende que a gente já foi derrotado nelas, Deus está dizendo pra gente, coloca um esforço maior para que você não perca novamente a oportunidade. E dessa vez a vitória vai ser maior. A oportunidade de ser projetado para aquilo que Deus tem para a nossa vida. Amém! Coisa maravilhosa a palavra. A isso gente aí. tem vontade de ficar a noite inteira aqui falando. Mais uma noite linda em Lisboa, Portugal. Gente, nós abrimos essa janela, sabe? Para poder vocês verem ali a arquitetura que eu estou apaixonada. Maravilhosa. Mas estava muito barulho. Muito barulho. Mas amanhã a gente pode tentar gravar lá fora. Deus abençoe vocês. Dá um like aí e não esquece gente. de seguir o canal e convidar outras pessoas para segui-lo. Até o capítulo 9 de Josué. Vamos abençoar pessoas com a palavra.